vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo decantei, quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo decantei, quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Olá, meus queridos irmãos, beijo para todos, abraço para todos, com muita saudade de todos, mas Deus é bom, Deus continua sendo bom e fiel, e a sua misericórdia continua durando para sempre. Amém? Quero compartilhar um texto maravilhoso com você hoje, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E eu vou ler dos versos 35 ao 41.
Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Repita comigo: passemos para a outra margem. Ok. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Diga, grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra santa, viva, poderosa, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e te pedimos, ó Deus, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, dai-nos entendimento, dai-nos capacitação, novas revelações, e sobretudo nós te pedimos que possamos aplicar a Tua palavra em nosso viver, e já te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus, louvado seja Deus. O texto está se referindo a um grande temporal de ventos, e eu quero pensar um pouco sobre isso com você. Nós podemos aplicar esse temporal de ventos à igreja, e sobretudo à igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje, nos dias em que estamos vivendo. A igreja, por conta dessa pandemia, ela tem saído das quatro paredes e tem alcançado até mais vidas. A palavra de Deus, eu creio, tem alcançado mais pessoas do que dentro das quatro paredes. Até quando será? Não sabemos. Deus o sabe. Deus está no controle de todas as coisas. Nós nos acostumamos muito a orar no templo. Nós nos acostumamos muito com as quatro paredes. E agora, numa situação bem diferente, bem atípica, não sabemos até quando, a igreja continua operante, a igreja continua viva, mas praticamente a maioria das igrejas fora do templo, fora das quatro paredes. Quando a palavra de Deus diz, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 24, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, Deus não está condenando a prática da comunidade, em absoluto. Deus não está condenando a oração no templo, o culto no templo. Mas Deus está querendo dizer com isso que a presença dele não está confinada a um lugar especial. Jesus não especificou um lugar para seu povo reunir. Pelo contrário, ele diz em Mateus capítulo 18, verso 20, que onde estiver pelo menos dois, onde estiverem dois ou três reunidos em nome dele,
e Ele estará presente. Amém, queridos? Bem, os discípulos fizeram uma pergunta quando viram Jesus acalmar essa tempestade, esse temporal de vento. Eles olhavam uns para os outros e perguntavam: mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E a resposta é: esse é aquele que está no barco da sua igreja. Esse é aquele que vive dentro do barco da sua igreja. E ele nunca abandonará o barco da sua igreja enquanto ela não chegar do outro lado da margem. E o outro lado da margem, nós entendemos, a eternidade. Ele não irá jamais abandonar o barco da sua igreja enquanto ela não chegar do outro lado da margem, enquanto não chegar à eternidade. Eu quero pensar em alguns pontos principais nesse texto, que é um texto maravilhoso, desses 6 versículos que nós lemos. Quando ele diz no 35, naquele dia, sendo já tarde, nós estamos hoje nos aproximando daquele dia. Hoje já é tarde. A noite logo vem. A noite se aproxima. Aquele dia está se aproximando. Em muito breve virá. Aquele dia em que a Bíblia chama de o dia do Senhor. E a Bíblia diz que aquele dia, o dia do Senhor, será grande e terrível. Por quê? Porque será um grande dia para aqueles que estiverem na presença do Senhor, mas será um dia terrível para aqueles que estiverem longe da presença do Senhor. Louvado seja Deus! O plano de Deus para a salvação está se concluindo. Para sermos bem exatos, nós podemos dizer que há 2000 anos nós já vivemos esse dia. Esse dia que já é tarde hoje. Nós já estamos vivendo esse dia há 2000 anos. Eu estou falando da Bíblia. Está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Note, o apóstolo Paulo está escrevendo no primeiro século que os fins dos séculos já têm chegado. Imagine hoje, quando estamos já no século 21, quão próximo não está de nós aquele dia, o dia glorioso do Senhor Jesus. Hoje, 2020, julho, mês de julho de 2020, da era cristã, já é tarde. Estamos vivendo hoje o final dos tempos finais. E a igreja do Senhor Jesus vai chegar do outro lado da margem. Glória a Deus! É com essa igreja que acontecerá o arrebatamento. Não existe um plano B na salvação de Deus. Nós, seres humanos, é que quando temos que elaborar algum plano, tomar alguma decisão, nós costumamos ter o plano B, nós costumamos dizer, olha, é preciso ter um bom plano B, mas Deus não tem plano B para a salvação. Não haverá uma nova era no plano da salvação de Deus. Por isso Deus faz um clamor através do profeta Isaías,
no capítulo 55, no verso 6, quando ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Note que a conjunção enquanto aparece nesse versículo por 2 vezes. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso significa que chegará um tempo em que não haverá mais oportunidade de se buscar o Senhor e nem de invocar o Senhor. Voltemos para o texto, quando ele diz no 35, aquele dia, o Senhor disse naquele dia aos discípulos o seguinte: passemos para a outra margem. Note, é uma promessa, é uma palavra firme, é uma certeza. Passemos para a outra margem. Nós vivemos hoje entre o anúncio da outra margem até o momento em que ela será visível para nós. Estamos vivendo hoje entre aquele dia em que o Senhor Jesus fez o anúncio, passemos para a outra margem. Estamos nesse período, entre o anúncio e até o momento em que a outra margem aparecerá visível para nós. Graças a Deus. Observe algo interessante, é que Jesus disse: passemos. Ele não disse, talvez vamos passar para outra margem. Ele não disse, quem sabe a gente passa para outra margem. Ele não disse, vamos tentar. Não, ele fez uma promessa. Ele deu uma certeza. Passemos para a outra margem. Jesus prometeu para a sua igreja o reino do céu. Ele disse, vocês agora estão a caminho e eu os trarei para mim mesmo quando for levantado da terra. Eu estou citando o Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Ali o Senhor Jesus disse, quando eu for levantado da terra, eu atrairei vocês para mim mesmo. Nós deveríamos nos alegrar por todas as tribulações, por todo esse momento, por esse tempestade, por esse vento tempestuoso pelo qual estamos passando, por esse momento tempestuoso. Deveríamos nos alegrar, porque o Senhor Jesus disse que atrairá, Ele mesmo trará cada um de nós para Ele mesmo. E Ele diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso está em João 14, 3. Há 2000 anos atrás, Ele disse, eis que eu venho sem demora. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Eis que eu venho sem demora. Lembrando que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para Deus. Amém? Mas voltando para o texto, no versículo 36, ele diz assim, e o levaram assim como estava no barco. Olha aqui algo importante aqui. Em todo esse tempo da era da igreja na terra, desde o Pentecostes até o arrebatamento, desde o anúncio até a outra margem aparecer visível para nós, Ele nunca nos abandonará. Ele sempre esteve em nós, Ele sempre esteve conosco. Através do seu Espírito Santo, Ele viverá sempre na igreja, como está vivendo hoje na igreja. Trata-se de um tempo bem diferente daquele tempo do Antigo Testamento, em que o Espírito Santo
ainda não habitava no homem. Aquele tempo em que o Espírito Santo apenas visitava reis, profetas e sacerdotes. Então, hoje é um tempo bem diferente daquele. Hoje nós não precisamos mais ficar procurando o Senhor Jesus. Eu tenho observado, muitas vezes acontece que das pessoas acharem que perdeu de vista o Senhor Jesus. Não. Hoje não precisamos mais ficar procurando o Senhor Jesus. Se nós o aceitamos uma vez em nosso barco como Senhor e Salvador da nossa alma, Ele estará sempre conosco, a não ser que nós o deixemos. Aí é uma outra situação. Porque eis o que diz a palavra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, no verso 2. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará também. Ou seja, a palavra está dizendo para nós que ninguém é obrigado a estar com o Senhor. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Por isso que eu digo que alguns cristãos dizem: eu acho que perdi o Senhor, eu tenho que sair procurando o Senhor novamente até encontrar. Não, não é preciso. O Senhor está sempre presente, a não ser que eu queira deixar o Senhor. Que Deus nos ajude. O Senhor está sempre presente. Uma vez que você o aceitou como Senhor e Salvador, você o aceitou em seu barco, Ele está aí com você. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Mas é importante dizer também que, apesar de termos aceito o Senhor Jesus um dia a estar conosco no barco da vida, nós experimentamos isso que está escrito aqui no verso 37 do texto de Marcos 4. Está escrito assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, um grande temporal de vento. Apesar de estarmos com Jesus, de tê-lo em nosso barco, nós enfrentamos às vezes grandes temporais de ventos. Profeticamente, são os ventos fortes, os temporais dos tempos finais. Essa é a verdade. Nos quais vive a igreja, nos quais vive muitos cristãos hoje. Vivem muitos nesse temporal de ventos fortes dos tempos finais. Queridos, os tempos para a igreja estão cada vez mais tempestuosos no mundo todo. No mundo todo existem rebeliões, no mundo todo existe falta de compromisso com a igreja do Senhor Jesus, no mundo todo existe perseguições, muitos cristãos são presos, levados a julgamentos. Um pastor, um pregador internacional, esteve no Brasil há algum tempo e nos contou que há poucos anos atrás ele presenciou uma manifestação pública contra o cristianismo lá na cidade de Berlim, na Alemanha. E ele disse que foi uma manifestação pública contra o cristianismo que nunca tinha acontecido antes. Ali naquela cidade foi queimada uma Bíblia e ali havia grandes faixas, grandes cartazes. E ele lembrou de um cartaz grande que dizia o seguinte: se Maria tivesse abortado, nós não teríamos que suportar vocês.
Olha o tamanho da afronta ao cristianismo. Nosso mundo ficou de tal forma arrogante que ele disse ser comum encontrar nos ônibus de muitas cidades, de muitos países da Europa, cartazes com os dizeres: Deus não existe. Aproveite a vida porque Deus não existe. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses tempos em que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Mas voltando para o texto, que bom que está escrito no verso 36, que eles o levaram. Eles levaram o Senhor Jesus assim como estava no barco. Quando os discípulos enfrentaram repentinamente esse temporal, Jesus Cristo já estava no barco com eles. Eles o receberam antes de partirem para essa viagem, para atravessar para o outro lado da margem. Eles o levaram antes. Jesus Cristo está sempre com a sua igreja. Aleluia. Muitas vezes nós pensamos que Jesus não está presente. Muitas vezes parece que ele está dormindo, que ele não reage, e nós então ficamos tentando acordá-lo, chamando por Jesus, mostrando para ele as nossas aflições. Muitas vezes nos sentimos como que se estivéssemos abandonados. O que fazer então em um momento desses? Em um momento de situação como essa? Ele está chamando a nossa atenção para as grandes ondas em nossa vida de fé nele. Ele está chamando a nossa atenção para isso. O problema dos discípulos não estava nas grandes ondas. O problema dos discípulos não estava, o problema deles não estava na água, o problema deles estava no coração. O problema deles era a fé deles. Eles clamaram para Jesus: Senhor, o Senhor não está presente. Senhor, o Senhor não está vendo. Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos. Estamos perecendo. E Jesus então calmamente responde para eles: por que é que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é que aflige você hoje? Eu gostaria de orar um pouco com você nesse momento por aquilo que aflige você. Porque muitas vezes nós nos esquecemos do Deus que nós servimos, de quem nós somos e de quem é o Deus que nós servimos. Deixa eu só pensar um pouco com você, antes de nós orarmos, sobre o Deus que nós servimos. Como diz lá Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no verso 16. Está escrito assim: Ele é o único que possui imortalidade. Esse é o nosso Deus, o único que possui imortalidade. Todos os outros morrem. O único que não morre nunca é o nosso Deus. Dá para escolher outro? Dá para querer outro? Se o nosso é o único que possui imortalidade? Mas me perdoe estar perguntando o óbvio para você, mas o meu propósito é apenas fazer você pensar comigo. Ele é o único que possui imortalidade, o único que habita em uma luz inacessível. É o único que habita em uma luz em que não tem como alguém ter acesso. Inacessível. É uma luz extremamente impossível de que alguém possa acessar. E ele continua dizendo: a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Esse é o nosso Deus. Isaías diz que viu o Senhor no capítulo 6.
Mas quando Isaías diz que viu o Senhor no templo, ele está descrito lá que ele viu apenas as abas das vestes de Deus. E a fumaça então encheu todo o templo. Glória a Deus, o que Isaías viu foi apenas uma silhueta de Deus. Paulo está dizendo em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, que o nosso Deus é o único que possui imortalidade, é o único que habita em uma luz inacessível, é o único que homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eternamente. Amém. É a Ele que eu quero orar com você nesta hora, sobre aquilo que aflige o teu coração, sobre aquilo que preocupa você. Amém? Vamos orar. E você vai orar também comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que aflige o nosso coração nesta hora. Senhor, nos perdoe, muitas vezes esquecemos o Deus que nós servimos, o Deus que nós seguimos, o Deus que nós amamos. Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único que possui imortalidade, que habita numa luz inacessível. Oh, glória a Deus, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eternamente. Amém. Porque quando nos lembramos do Deus que nós amamos, quem é o Deus que nós servimos, e oramos a Ele, Ele nos ouve. E aí não há tristeza que permaneça, não há depressão que permaneça, não há doença que permaneça, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe qual era o maior problema dos israelitas naquele tempo? No tempo em que Jesus andava aqui na terra, eles eram o povo de Deus, eles tinham a palavra de Deus, mas eles não associavam a fé com a palavra de Deus. E qualquer semelhança com algum povo de hoje não é mera coincidência. É preciso assimilar, associar a palavra de Deus com a fé e a fé com a palavra de Deus. Glória a Deus. Lembram de Tomé? Quando o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, apareceu aos discípulos e Tomé não estava presente. E os discípulos, quando disseram para Tomé que viram o Senhor, Tomé disse: se eu não vir com os meus olhos, se eu não vir com os meus olhos o sinal dos cravos nas mãos dele, se eu não puser ali o meu dedo, se eu não colocar a minha mão no lado dele, de maneira alguma eu acreditarei. E o Senhor Jesus, por sua graça e misericórdia, voltou a aparecer em um momento em que Tomé estava presente. E ele então, o Senhor Jesus, foi logo se dirigindo a Tomé e disse: Tomé, chega-te aqui o teu dedo. Tomé, coloque aqui a tua mão no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. E Tomé então, maravilhado com tudo, disse: meu Senhor e meu Deus. E Jesus então disse para ele: Tomé, porque me viste, creste? Bem-aventurado aos que crerem sem ter visto. E esses somos nós, eu e você. Você crê sem ter visto, eu creio sem ter visto. Então nós somos bem-aventurados. Diga graças a Deus. Se existe um problema em nossa vida, não são as tempestades que estão à nossa volta. Se existe um problema em nossa vida, não são as lutas que estão às nossas voltas, à nossa volta, porque nós teremos que passar por elas de qualquer maneira. Temos que enfrentar de qualquer jeito. O problema está no coração. O problema está na fé, na nossa fé, que é muito pequena. Lembro daquele menino lunático
endemoniado, em que o pai trouxe para os discípulos expulsar o demônio, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, e Jesus expulsou. E quando Jesus chegou com os discípulos em casa, eles perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não expulsamos o demônio do menino? E Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. E porque esse tipo de demônio não se expele senão com jejum e oração. Louvado seja Deus! Só Jesus é capaz de acalmar qualquer tempestade. Só Jesus. Foi o que ele fez aqui no texto. Ele acalmou a tempestade. Mas uma pergunta: se Jesus não tivesse acalmado essa tempestade, será que eles não teriam chegado de qualquer jeito à outra margem? Claro que sim. Por quê? Porque Jesus tinha dado uma promessa, Jesus tinha dado uma palavra de que chegariam do outro lado da margem. A chegada nunca esteve ameaçada. Louvado seja Deus! Então a minha palavra para você agora, nesse momento, é: confie um pouco mais nele. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, espere um pouco mais, clame um pouco mais, louve um pouco mais, adore um pouco mais, entregue-se um pouco mais a Ele. Glória a Deus! Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Deus, muito obrigado pela certeza de que chegaremos do outro lado da margem, à eternidade. Porque o Senhor deu uma promessa, o Senhor deu uma palavra, o Senhor não tem um plano B. Nós te adoramos por isso, Senhor. E eu oro por esses amados irmãos que estão orando comigo agora, Pai, em nome de Jesus. Venha o teu poder curador, restaurador, sara, Deus, as enfermidades, sara, Deus, as nações, sara, Deus, o Brasil, sara, Deus, a nossa cidade. Ó Deus querido, o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Por isso rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, e que nós possamos cada dia mais confiar mais no Senhor, orar mais ao Senhor, jejuar, entregar, esperar mais, adorar mais ao Senhor, louvar mais o Senhor, invocar o Teu nome, porque só o Teu nome é excelso, só o Teu nome é magnífico, só o Teu nome é o nome que está acima de todo nome, e diante do Teu nome, Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai, que Tu és o Senhor. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Amém. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu trabalho, os teus bens, as tuas finanças. Deus abençoe a tua saúde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom.